Amém. Boa noite, graça e paz. Amém. A gente vai dar continuidade hoje à nossa série, né? Laços de Liberdade. A gente escolheu o mês de junho aí para estar trabalhando relacionamentos. Josiel já trouxe uma palavra aqui, primeiro sábado. Depois foi a Lívia, né? Falou um pouco sobre namoro. Um pouco não, né? Falou muito bem falado aí sobre namoro. E semana passada a gente estaria aqui falando sobre noivado, mas o tio do Josiel faleceu, então o pastor Davi achou melhor cancelar o point. Então a gente adiou para essa semana, e semana que vem o pastor Reinaldo vai estar falando aqui, né, sobre casamento, família para a gente, né? Ele que tem uma família abençoada aí, é um exemplo para a gente, vai estar aí ministrando para nós sobre casamento, sobre família, né? Vocês podem assentar, por favor. Hoje a gente vai estar falando aí sobre noivado. O tema da palavra de hoje é noivado. Construindo uma vida a dois aí. E eu queria convidar vocês para a gente ler Mateus, capítulo 1, do versículo 18 ao 21. A minha versão aí é a NVI. Mateus, capítulo 1, a gente vai ler o versículo do 18 ao 21. Esse meu óculos, a Bíblia está com a letra pequena. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. Mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, obrigada, Pai, por esse momento que nós estamos aqui para aprender mais um pouco da Tua palavra, Pai. Eu coloco a minha vida diante de Ti, Senhor, que não seja eu a falar aqui, mas seja o Espírito Santo a ministrar em nossos corações, Pai. Que possamos sair daqui renovados, edificados pelo poder da Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Então, o tema de hoje é noivado, né? Falei com o Josiel que eu fiquei no meio aí, né, de dois temas, né? Namoro e casamento. E eu tenho que tentar não entrar na palavra de namoro, que a Lívia já falou muito bem na semana passada, e também não entrar na palavra do pastor Reinaldo da semana que vem, que é sobre casamento, família, né? E como Lívia explicou na semana passada, eu acredito que é um tema importante para todos nós. Para quem já casou, já passou pelo noivado, processo de noivado, é um tema importante, né? Serve para aconselhar casais, aconselhar os filhos que virão, né? É um tema importante. É um tema importante para quem está noivo, para quem está noivo, vai, né? Aprender um pouco mais sobre esse relacionamento tão sério, né? Um passo tão importante na nossa vida. Para quem está namorando, né? Vai passar por isso, e para quem não está namorando também, que vai chegar aí nesse momento, né? Então, eu acredito que é um tema importante para todos nós. Bom, noivado é um compromisso, um passo mais sério que a gente dá no nosso relacionamento. Como a Lívia falou na semana passada, a gente não vê falar de namoro na Bíblia, né? Mas noivados, a Bíblia relata alguns casos, que é esse compromisso mais sério, formal, ele é relatado na Bíblia algumas vezes. Eu li aqui para vocês a história de José e Maria. Nesse momento, quando ele descobre que ela estava grávida, né, do Espírito Santo ali, grávida de Jesus, José, ele pensou em abandonar Maria, mas naquele momento ali, daquele relacionamento, aquilo ali era um noivado, ela estava prometida em casamento para ele. Então, o noivado, ele é um acordo mais formal, né, porque é interessante que vamos trazer aqui para os nossos dias, quando a gente namora, ninguém fica falando assim, fulano, ciclano vai casar. Mas quando você fica noivo, as pessoas já começam a comentar. Tati ficou noiva outro dia.
veio me mostrar a aliança. Olha, querida. Eu falei, então você vai casar, né? Que legal, parabéns. Dei um abraço nela. Então, quando você assume publicamente o noivado, o seu compromisso com o outro, você está dizendo para a sociedade que você está se preparando para um casamento. Né? No namoro você não ouve muito isso. Duas pessoas namorando, falam assim, vocês vão casar, né? E tal. Mas quando você dá esse passo para o noivado, aí a coisa fica séria e realmente as pessoas começam a comentar, as pessoas nem falam, fulano ficou noivo. Não é comum falar isso, é comum falar assim, fulano vai casar, você sabia? Vai, estava sabendo não. Aí depois que você solta a informação, né, que aquele casal vai se casar, eles ficaram noivos outro dia. Então você está declarando publicamente ali a sua intenção de casar, né, com aquela pessoa. Isso é o noivado. E também é interessante, né, a importância do noivado, o passo sério que você dá, que em geral aí quando você parte para o noivado, você já muda a aliança, né? Na nossa cultura aí, quando você está namorando, a aliança é de prata, né? Ali, a aliança ela é de prata. E aí, quando você vai casar, às vezes você não tem condição financeira de comprar uma de ouro, mas troca para dourada, né? Você usa na mão direita, mas você troca a aliança de prata para a aliança dourada aí, né? É um símbolo que seu compromisso ele ficou um pouquinho mais sério, né? Que você realmente pretende se casar com aquela pessoa. Então, é um compromisso mais formal, mais sério aí. Isso é o noivado. Notícia boa e ruim ao mesmo tempo, que tanto o namoro quanto o noivado foram feitos para acabar. Né? É boa ou ruim, depende do ponto de vista, né? Foi feito para acabar porque você não fica noivo a vida inteira. Né? Você não namora a vida inteira, né? Pelo menos não deveria. Não é esse o propósito bíblico. Desculpa. Não é esse o propósito bíblico que a Bíblia nos ensina, né? Noivado é uma preparação para o casamento. Então, ou ele acaba em casamento, ou ele termina, porque, né, você chegou no noivado, e mesmo ali no noivado, mesmo assumindo um compromisso mais formal, você chegou à conclusão que aquela pessoa não era a pessoa de Deus para a sua vida, e você pode terminar, sim, o seu noivado com aquela pessoa, né? O casamento é que não. Eu falo muito que, eu vejo muitas jovens querendo casar, querendo namorar, né, Larissa? Cadê Larissa, gente? Vou citar ela aqui hoje. A gente fica muito querendo falar que quer casar, que quer entrar num relacionamento sério. Mas eu falo muito que encalhado não é quem está sem casar, é quem casa mal casado. Aí sim, a pessoa que ela casou mal casado, fez um mau casamento, fora daquilo que Deus queria, fora dos padrões de Deus para a vida dela. Ali sim, ela pode ter um problema e viver um inferno na vida dela se ela casar fora da vontade de Deus para a vida dela. Então, aí sim, quando ela casa fora, né, fora dos padrões bíblicos, fora da vontade de Deus, aí sim, eu acredito que aquela pessoa está encalhada, porque ali ela não pode voltar mais atrás, né, o que a gente acredita, o que a Bíblia ensina, né? Tudo que a gente vai falar aqui é dentro daquilo que a gente acredita dentro daquilo que está escrito na Bíblia, né? É os padrões cristãos que nós estamos falando aqui hoje. Então é isso. Quando você, o noivado, né? Se você chega à conclusão, mesmo no noivado, mesmo tendo assumido aquele compromisso formal, você ainda pode falar, olha, não é essa pessoa que Deus tem para mim, eu vou terminar. Ainda dá tempo de fazer isso no noivado. Né? Claro que normalmente é mais comum, né, progredir para um casamento do que você terminar, mas é algo que foi feito para acabar. De alguma forma, foi feito para acabar, tá? E aqui a gente leu a história de José e Maria, né, em Mateus. E ali ele vai contar, vai narrar, né, que José ele queria terminar, até cita a palavra casamento aqui, mas eles não estavam casados nessa época. Só que o noivado judaico, ele era um compromisso tão sério que era considerado um casamento. Se você, se havia traição, ou se você, né, se deitasse com seu noivo, com sua noiva,
aquilo era considerado adultério, fornicação era um pecado, a pessoa poderia ser apedrejada. Então era algo muito sério o noivado ali. E já era considerado um casamento. Era um acordo que era feito, em geral, era feito em famílias. E aí o pai do noivo, a família do noivo ia lá, pagava um dote pela noiva. Esse dote ele significava que era pago à noiva para dizer o seguinte: olha, o meu filho, né, ele tem condição de cuidar da sua filha, de arcar com as responsabilidades da sua filha. Então era mais ou menos isso que significava, que quando você pagava o dote, levava presentes para a família, né? Era no sentido de você dizer: olha, estou assumindo a responsabilidade sobre a sua filha, aí o meu filho vai cuidar bem da sua filha, vai tratar ela, né, com honra, né, vai cuidar, vai ser o provedor. Isso que significava o dote. E aí, as pessoas, ali naquela época, então, Maria ela estava prometida em casamento para José, eles estavam noivos, e aí ela engravidou. Naquela época aquilo seria um escândalo, ela poderia ser até apedrejada. E José, ele pensou deixar ela, ele gostava dela, né? Mas ele pensou em deixá-la em silêncio, sem expô-la, né? Porque ela poderia ser até morta por conta daquela situação. Mas aí foi quando o Espírito Santo falou no coração dele que ela não estava em pecado, né? Que era o Espírito Santo, era fruto do Espírito Santo aquela criança. Então o que José fez? José, para proteger Maria, ele se casou com Maria, casou com ela, aí sim, ele formalizou o compromisso, o casamento, e aí ele esteve ao lado dela até o nascimento de Jesus. Ele não teve relação sexual com ela até o nascimento de Jesus. E aí Jesus nasceu, e aí sim eles consumaram o casamento. A partir dali, né, a consumação com o ato sexual. Então essa é a história ali, né, desse noivado judaico, né? E como que seria o noivado aí nos dias de hoje, né? Como que funciona o noivado nos tempos de hoje? É isso que a gente agora vai falar um pouco. Bom, primeira coisa que eu queria falar, trazer a reflexão aqui, a gente tem muito adolescente aqui. Cadê os adolescentes? Levanta a mão. Bom, a primeira coisa que eu quero falar para vocês é que a idade ela é extremamente importante quando você vai assumir um relacionamento sério, quando você vai, inclusive, para o noivado. Os meninos do pastor Davi aí têm idade para namorar, né, Thaís? Qual que era a idade? 18? 17? Então, eles colocaram idade para namorar porque é extremamente importante. Por quê? A gente acredita que quando você entra num relacionamento, namoro de crente não é para enrolar, não é para ficar dando beijinho na boca, abraço, é para casar. A gente quando namora, a gente tem um propósito, o casamento. Então, quando você está no noivado também, o propósito é o casamento. Então, quando você está no relacionamento, você entra no relacionamento, quando você começa o namoro, ali, você já tem que ter um objetivo. Qual que é o objetivo? Casamento. E como que alguém, talvez com 11, 12, 13 anos, vai pensar em casamento? Né? Se um adolescente, às vezes, né? Menor de idade, ainda mais menor de idade, né? Menor de idade, o pai tem que assinar para casar. Quando você pensa num casamento, na responsabilidade de um casamento, a gente vai ver aqui hoje o que o homem tem que fazer dentro do seu lar para ele. O que o homem, né, o cara que está noivo, o que ele tem que se preocupar? Ele tem que se preocupar que ele é o provedor, que ele vai ter que ser o provedor da sua casa. E como que pessoas, adolescentes, que não têm trabalho fixo, que ainda estão estudando, como que ele, pensar no menino primeiro, como que ele vai trazer a provisão para sua casa, para o seu lar? Né? Como que ele vai ter filhos? Um menino de 12, 13 anos. A responsabilidade do casamento ela é muito séria. Então, realmente, é importante você direcionar, a gente, né, nós que somos pais, direcionar os nossos filhos em relação dessa questão da idade. Né? E tentar suprir as carências emocionais, não no namoro, mas dentro de casa, dentro do lar, que as carências emocionais sejam supridas, para que você não necessite começar um namoro muito cedo, porque você não tem. Você começando um namoro muito cedo, tem vários problemas, porque você está querendo, muitas vezes, suprir uma carência emocional, né, que deveria, às vezes, ser suprida em casa, e por diversos motivos isso não acontece. E aí você carrega problemas ali, né? Você
numa fase que você está, né? Você não é jovem, você não é nem criança e nem jovem, né? Você está nessa fase de transição. Então, realmente, é extremamente importante quando os pais de vocês falam: olha, vamos esperar mais um pouco, está cedo. É extremamente importante, porque os pais de vocês sabem a responsabilidade que é um casamento, que é o passo, né? Quando nós que somos cristãos, a questão do namoro, não é namorar só por namorar, só por uma carência emocional, não é só para isso. O namoro que a gente entende que ele tem um propósito, né? Lívia já falou sobre isso. Então a idade, sim, realmente ela é importante, né? Agora vamos lá, falar realmente de noivado. Quando você fica noivo, você tem um compromisso maior com aquela pessoa. Só que noivado não é passo para aumentar a intimidade nem contato físico. A Bíblia nos ensina o tempo todo, a gente vai ver aqui, ela fala, tem vários versículos que condenam a imoralidade sexual. E que a gente deve se guardar, se manter puro, santo até o casamento. A Bíblia fala sobre isso, da importância disso, da santidade. Então, quando você fica noivo, não significa, já vou casar com ele mesmo, está tudo certo, já vou casar com ela mesmo. Não tem problema a gente agora assumir o nosso relacionamento sexual. Tem problema sim. Biblicamente sim. Nós estamos aqui para ensinar os padrões bíblicos. E tem problema sim. A Bíblia nos ensina que a gente deve se guardar para o nosso marido, para a nossa esposa. Então, noivado não é momento, não. O fato de você ter assumido aquele compromisso mais sério, aquele compromisso mais formal com a pessoa que está ao seu lado, não é passo para você aumentar a sua intimidade. Pelo contrário, né? É momento de você vigiar mais ainda, porque está tão próximo o casamento, né? E noivado, em geral, não é para ficar a vida inteira. Fiquei noivo, agora eu posso ficar uns 5 anos. Não. Quando você diz que está noivo, em geral, você já está se preparando para o casamento ali. Você já olha para uma data, já pensa num momento. Então, está tão próximo que você não... Você pode esperar mais um pouquinho, aguentar mais um pouquinho, né? Como Lívia falou outro dia, né? Não tem que experimentar antes de casar. Não tem essa necessidade. Lá em Gálatas 5:19, vai falar das obras da carne, né? Do 19 ao 21 ele fala. E lá, vou ler aqui com vocês. Vou ler só o 19, que é só até o de 21, ele vai falar o que são as obras da carne. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem. Isso aí está lá no 19. Então, imoralidade sexual o sexo fora do casamento, ele é considerado imoralidade sexual, biblicamente falando, tá? Então, o sexo fora do casamento, ele é obra da carne. Lá em 1 Coríntios, capítulo 7, do versículo 1 ao 2, Paulo também condena a questão da imoralidade sexual. Fala o seguinte: aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, é bom que o homem não toque em mulher. Mas por causa da imoralidade, cada um deve ter a sua esposa e cada um o seu marido. Paulo aqui está ensinando que o sexo ele foi feito para o casamento. Não é, né? Por mais que você tenha dado um passo importante na sua vida no noivado, por mais você, né? O noivado é a declaração pública de que vocês vão se casar. Por mais que vocês tenham feito esse passo importante, esse acordo importante, publicamente as pessoas já reconhecem vocês um futuro casamento, não é o momento para isso, né? É o momento de vocês se guardarem, continuarem na presença do Senhor, né? E se guardarem para que isso aconteça dentro do casamento, para que você seja sem culpa, para que seja algo bom, sem culpa, sem peso na consciência, porque a gente que conhece a palavra de Deus, a gente que conhece a verdade, né? Quando a gente peca, vem a culpa, né? Então não é bom, não é agradável. Então, né? Aguenta as pontas aí mais um pouquinho. Lá, outra coisa que a gente tem que tomar cuidado aí, né? Principalmente como a gente está falando aí de noivado, tomar cuidado com a defraudação. O que é defraudação? Defraudar é você despertar desejos sexuais no outro que você não pode satisfazer. Isso pode acontecer em várias situações, não só no noivado, né?
Você pode não ser noivo, pode não ser namorado de alguém e você defraudar essa pessoa. Como que você faz isso? Você pode defraudar essa pessoa com a maneira como você se comporta, com a maneira como você fala, com a maneira como você age, a maneira como você veste. Você pode defraudar o outro. Porque a defraudação é o que eu falei, é você despertar desejo sexual no outro que você não pode satisfazer. Quando você faz isso, você vai estar pecando. Lá em 1 Tessalonicenses, o capítulo 4, o 6 e o 7, a minha Bíblia é a NVI, mas esse aqui eu trouxe da Almeida Revista Atualizada, porque é onde usa a palavrinha defraudar, tá? Na NVI ele não usa defraudar. Eu vou ler aqui. E que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão, pois o Senhor, contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Na NVI, eu vou ler o texto todo, que é do 3 ao 8, fala assim: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o próprio corpo de maneira santa e honrosa, não com a paixão de desejo desenfreado, como os pagãos que desconhecem a Deus. Neste assunto, ninguém prejudique a seu irmão. Esse aqui que é esse prejudique também é a palavra defraudar, na outra versão. Neste assunto, ninguém prejudica a seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas estas práticas, como já lhe dissemos e asseguramos, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita estas coisas, não está rejeitando o homem, mas a Deus, que lhes dá o seu Espírito Santo. Então, quando a gente comete o pecado da defraudação, a gente está rejeitando a Deus, o Espírito Santo que habita dentro de nós. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. E no noivado, principalmente, né? Porque, como a gente está falando aqui, dessa questão que não é passo para aumentar a intimidade, a gente tem que vigiar. Né? Por mais que vocês vão se casar, existe aí, né, esse acordo de que vocês vão se casar, não é momento para isso também. Para você despertar. Porque no noivado ainda você não pode satisfazer o desejo sexual do outro. Você não pode. Biblicamente falando, não. E a gente está aqui para estudar a Bíblia. Então, biblicamente falando, você não pode satisfazer o desejo do outro. Então, você tem que vigiar. Vocês, né, o casal, tem que vigiar. Né? Se está difícil segurar as pontas, evita ficar muito tempo sozinho. Né? Evita, né, ir para o escurinho, ir para o cantinho, ir para dentro do carro juntos. Evita. Se você acha que isso vai te fazer pecar, vai fazer o seu noivo, a noiva pecar, evitem. Fujam da aparência do mal. Porque a Bíblia fala, né? E esse tema aqui a gente pode estender para todos. Para a gente tomar cuidado. Quando a gente fala, né, a gente se preocupa, muitas das vezes, com redes sociais, com a maneira que você se expõe na rede social. Às vezes você está pecando sem saber. Quando você se expõe demais na rede social, às vezes você está despertando desejo sexual no outro que está te vendo lá na rede social, que você não pode satisfazer. Então, tomem cuidado, vigiem com a maneira como você... Muitas das vezes a pessoa, ela se veste bem, né? Não tem problema nenhum com a maneira como ela se veste, mas às vezes a maneira como ela fala, com a maneira como ela se insinua para o outro, às vezes ela pode estar defraudando o irmão. Então toma cuidado com isso. Isso é extremamente importante. Tem gente que tem necessidade de se sentir querida, de sentir que as pessoas gostam dela. Talvez tenha um problema de baixa autoestima, então ela quer que as pessoas demonstrem que gostam dela. Então, às vezes a maneira que ela se expõe, ela está querendo que as pessoas gostem dela, porque às vezes ela tem uma carência, um problema de baixa autoestima, e a maneira como ela se expõe, ela quer se sentir querida, às vezes ela está fazendo o outro irmão pecar. A irmã, o irmão. Então toma cuidado com isso. E aí outra coisa que é importante aqui que a gente vai ver, é a conscientização
dos papéis do homem e da mulher. Quando você vai para o noivado, você precisa saber qual que é o seu papel no casamento. O homem e a mulher. Por que você precisa? Quando você se casa, existe um choque de realidade muito grande. Eu sempre comento, eu sempre falo que o primeiro ano de casamento, todo mundo fala que é lua de mel. Mas no meu casamento, eu já aconselhei alguns casais também, que viveram situações muito difíceis no primeiro ano de casamento. Por quê? Porque são duas pessoas totalmente diferentes, que se unem e que precisam viver uma só vida, mas com criações totalmente diferentes. Então, por mais que eles se amem de verdade ali, começam a ter muitos conflitos naquele primeiro ano de casamento, e que você precisa aprender a lidar com esses conflitos. Você não pode, no primeiro conflito, no segundo, tá difícil demais, minha vida era muito melhor antes de casar, e aí eu vou abandonar o casamento. Não. Você tem que aprender a lidar com aqueles conflitos, com aquelas situações que vão aparecer na vida de todo mundo. Todo mundo. Então, a gente tem que saber lidar com isso. Então, é muito importante você chegar num casamento sabendo qual é o seu papel homem e qual é o seu papel mulher. E a Bíblia, ela fala pra gente quais são os papéis, ou qual é o papel de cada um aí de vocês. A Bíblia, ela fala a respeito disso, tá? Lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 24, fala que por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Então aqui, o que a Bíblia está falando? Está falando que você, quando vai se casar, o que é o nosso papel? Deixar pai e mãe. Quando você deixa pai e mãe, isso aqui está dizendo para você o seguinte: a partir de agora você é responsável financeiramente sobre você. E aí a gente tem que aí vamos entender os papéis de cada um. Qual que é o papel do homem quando ele vai assumir um casamento? Qual que é o papel dele? A Bíblia fala que o homem, ele é o provedor da sua casa. O provedor a função, o papel é do homem. Então, quando vocês decidem se casar, o homem, ele tem sim que ter a preocupação de ter um emprego. Por que ele tem que ter um emprego? Porque ele tem que sustentar a casa dele. Ah, mas essa mulher não pode trabalhar? Pode. Mulher pode. Eu trabalho fora. Mas eu não tenho obrigação nenhuma de sustentar a minha casa. Eu posso ganhar mais que meu marido? Posso. Não tem problema. Mas o papel, biblicamente falando, de provedor da casa é do homem. Então, quando você dá o passo para o noivado, é muito importante que você tenha um emprego que possa garantir o sustento da sua casa. O sustento da sua casa não é viver com luxo, nada disso, mas você está tirando a menina da casa do pai dela, que dava lá, né, que garantia o alimento para ela, casa. Ela tinha casa e tinha comida. E você está tirando ela dentro da casa dela, a obrigação ela passa a ser sua, biblicamente falando. Então é importante a gente entender os nossos papéis. Bom, aqui, lá em Efésios, capítulo 5, versículo 28 e 30. O que a Bíblia fala sobre o homem ser o provedor do lar? No Efésios 5, 28 e 30. Da mesma forma, os maridos devem amar as suas mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Lá em Efésios 5, ele vai falar do relacionamento de marido e mulher, e vai falar que o homem, ele deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Então, o amor do homem ali é o amor de alguém que seria capaz de dar a vida pela sua esposa, porque Cristo, ele deu a vida pela sua igreja. E esse homem que vai assumir esse papel de marido daqui a pouco, ele tem que se preocupar em alimentar e cuidar da sua esposa. Então, o papel de provisão é do homem. Aí fala assim, mas e se eu ficar desempregado? É uma fatalidade,
Acontece com todo mundo, pode acontecer com todo mundo. Não é isso que a gente está falando. É no sentido de você ter a preocupação, saber que talvez o desemprego bater na sua porta é algo provisório. Porque você tem o papel de ser o provedor do seu lar. Ah, e se a minha esposa ganhar mais que eu? Não tem problema. Não tem problema. Você pode ganhar um salário mínimo e a sua esposa ganhar 10. Não tem problema. Houve situações na minha vida do Josiel que eu já estava na UFV e ele ainda estava estudando e eu ganhava mais do que ele. Isso não é o problema. Mas ele sempre teve a preocupação de trabalhar e levar o sustento para dentro de casa. E a nossa renda sempre foi uma só. A gente juntava o dinheiro era nosso ali. Mas não existe o problema da mulher ganhar mais. O que tem que existir é a consciência de que a provisão, ela é do homem. Que se a mulher não quiser sair de casa para trabalhar, o papel de trazer a comida, o alimento para dentro de casa, ele é do homem, não da mulher. É isso que a Bíblia fala. Lá em Provérbios 24, versículo 27, também fala sobre isso. Termine primeiro o seu trabalho a céu aberto, deixe pronta a sua lavoura, depois constitua a família. Isso na NVI. Na nova tradução da linguagem de hoje, fala o seguinte, Provérbios 24, 27. Não construa sua casa, nem forme o seu lar, até que as suas plantações estejam prontas e você esteja certo de que pode ganhar a vida. Então, não assuma família até que você esteja certo que você consiga ser o provedor da sua casa, dar o sustento para a sua casa. Então, começa a fazer sentido essa questão, né, adolescentes falando para vocês, começa a fazer sentido a importância de você ser um pouco mais velho, mais maduro, para assumir um relacionamento sério, né? Porque você, né, o menino, o homem, o rapaz, ele é o provedor da sua casa, ele tem que levar o sustento para a sua casa. É interessante, esse dia eu estava estudando sobre essa palavra e eu descobri uma coisa que eu achei muito interessante. Culturalmente, quando você vai se casar, quem leva a noiva para o noivo? Quem entrega a noiva para o noivo? O pai, né? Culturalmente. É claro, quando você não tem pai, entra com a mãe, entra com a avó, ou então entra com os dois. Tem diversas situações, mas culturalmente falando, né? O que é cultural no nosso país, aí nos casamentos que a gente assiste, quem leva a noiva para o noivo é o pai. Por que que é isso? Porque o pai é essa ideia de que o pai ele é o provedor, é ele que cuida, ele que cuidou da filha lá, ele que preparou a filha, cuidou dela até aquela idade. E aí o que ele vai fazer quando ele entrega a filha para o noivo? Ele está passando toda a responsabilidade que era dele de prover, de cuidar, de dar o sustento, de dar o lar para ela. Ele está passando a responsabilidade para o noivo, simbolicamente, quando ele entra com a noiva e entrega ela para o noivo. Então ele está passando essa responsabilidade para ele. E eu achei muito interessante, porque eu não conhecia isso. Eu não sabia disso. Eu falei, realmente faz sentido. Aí quando você pega essa cultura e vai para a Bíblia e olha biblicamente o que fala sobre o papel do homem, eu falei, olha, é interessante, realmente faz muito sentido, né? Até quem não acredita em Deus, quem não, né? Que não é cristão, tem essa cultura, né? No Brasil, quando a gente vai, já fui em vários casamentos de pessoas que não eram cristãs, inclusive, e aí você vê essa cultura do pai, né? Ele fazendo algo que representa, algo simbólico que representa aquilo que está na Bíblia. Então, esse papel de provisão, ele é do homem. Outro papel que o homem tem também, que é muito, muito importante, é de sacerdote do lar. O homem, ele é o líder espiritual do seu lar. Então, você homem, você noivo, você tem que ter consciência que você tem que cuidar do seu lar espiritualmente. Você é responsável por isso. Lá em Efésios 5, 23, fala o seguinte: pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Cristo, ele é o cabeça da igreja, ele é o nosso líder espiritual.
E você é comparado, lá em Efésios 5:23, faz essa analogia, que o marido, ele é o cabeça da mulher. Então você é o líder espiritual da sua casa. Você é o responsável espiritualmente pelo seu lar, pela sua casa. Então você tem uma responsabilidade muito grande sobre o seu lar, sobre a sua casa. De sacerdote do seu lar. E aí agora a gente vai para a mulher. A mulher, quando ela vai para o casamento, ela também tem que ter consciência dos papéis dela. Qual que é o papel da mulher no casamento? Bom, a gente já falei para vocês. A mulher pode trabalhar? Pode. Nada impede. Desde que seja de comum acordo também, nada imposto. Tem que haver um comum acordo aí, né? Porque o papel, a função é do marido. Então vocês têm que sentar e acordar. Olha, eu gostaria de trabalhar fora e tal. Tá tudo bem para você? Sim. Então tá, tudo bem. Então a mulher, ela pode trabalhar fora. Precisa? Não. Se ela não quiser, não. Mas aí ela tem os papéis, as funções dela dentro de casa. Independente de trabalhar fora ou não, né? Ela tem o papel dela dentro de casa, dentro do lar também. Da mesma forma que o homem tem o papel dele, a mulher também, biblicamente falando, ela também tem o papel dela. Independente se ela trabalha fora, ela vai ter que ter dupla função. Porque ela não pode abandonar a função dela dentro do lar também. Da mesma forma que o homem também não pode abandonar a função dele dentro do lar. E aí, qual que então seria o papel fundamental da mulher dentro desse relacionamento? A mulher, ela tem o papel de administrar o seu lar, ser ajudadora e submissa. Mulher ajudadora, onde que a gente vê isso? Auxiliadora do marido, a parceira do marido. Onde que está isso? Lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 18. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Então a mulher, ela tem o papel de ser ajudadora, né, de ser auxiliadora, né? A gente, lá em Provérbios, se eu não me engano, Provérbios 14 fala que a mulher sábia, ela edifica o seu lar, a tola destrói. A gente tem o papel de estar ali ao lado do nosso marido, auxiliando ele, né? Não jogando pedra, não. A gente tem o papel de ajudar, de auxiliar ele. É nosso papel, é nossa função. A mulher também, ela tem o papel, fala da questão da submissão, né? Que nós devemos ser submissas. E esse é um ponto que às vezes mexe com muita mulher, né? Assim, eu não sou submissa a ninguém, que não sei o quê. Mas quando você entende a questão da submissão bíblica, o que é a submissão bíblica, faz todo sentido para a gente, né? Lá em Efésios, vou ler com vocês, capítulo 5, do 22 ao 24. Eu tinha feito aqui, mas eu vou... Efésios 5, do 22 ao 24, vai falar dessa questão da submissão da mulher. Mulheres, sujeite-se cada um ao seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Entender esse sentido de submissão da mulher aí, é você pensar o seguinte: quando você tem duas pessoas que entendem o propósito do casamento e a função de cada um no casamento, é muito fácil você ser submissa ao seu marido. Porque o seu marido é aquele que te ama tanto a ponto de dar a vida por você. E esse é o papel do homem. Efésios 5 fala sobre isso. Então ele é alguém que ele te ama tanto, assim como Cristo, da maneira como Cristo amou a igreja, o marido ele tem que te amar. Então se ele te ama tanto, se você se sente tão amada, você não tem dificuldade de ser submissa a alguém que te ama tanto, que cuida de você. Então quando você entende, cada um entende o seu papel dentro do casamento, não é difícil para nenhum dos dois cumprir a sua função dentro do casamento. Não é difícil.
Agora, o problema é quando um entende e o outro não. Aí sim. Aí você tem dificuldade, porque aí você tem dificuldade. Como que eu vou ser submissa a alguém que me maltrata, que me humilha o tempo todo, que não traz comida para dentro de casa, que eu fico aqui passando dificuldade? É muito difícil. Então isso que é complicado, você. Mas independente, a Bíblia fala, né? Que cada um tem o seu papel. Se o seu cônjuge ele não cumprir o seu papel, você tem que cumprir. E aí é com amor, oração, né? E orar nos pés do Senhor para que Ele entenda, o seu cônjuge entenda o papel do outro, para que não fique difícil nem pesado para ninguém. A questão de você, mulher, você é responsável por administrar o seu lar. Eu não vou ler porque o texto é grande, mas lá em Provérbios 31, fala da mulher virtuosa. Depois, quem quiser ler, do versículo 10 ao 31, vai falar de uma mulher que ela cuidava com todo cuidado, com todo zelo do seu lar. E que ela era admirada, né, pelo seu marido a amava e admirava, pelo cuidado que ela tinha com a sua casa, com seus filhos. Nós, mulheres, nós temos a obrigação de ser administradora do nosso lar. Quando a gente tem o privilégio de ter alguém para trabalhar na nossa casa, você fala assim, mas eu tenho alguém, boba, eu posso conseguir, eu vou contratar alguém para trabalhar na minha casa e tal. Quando você tem esse privilégio, mais que você tenha o privilégio de ter alguém trabalhando na sua casa para você, é você que é responsável por dizer quais as tarefas que ela tem que fazer, por, né, pensar no que tem que comprar do mercado, pela educação dos seus filhos. Então, por mais que se você, né, tenha o privilégio, a honra de ter alguém para te ajudar em casa, um ajudante, um funcionário, se você tiver esse privilégio já quando você entra no casamento, por mais que você tenha esse privilégio, você não fica isento do papel de administrar o seu lar, de cuidar do seu lar. Não. Mas normalmente, quando a gente casa, na grande maioria das pessoas, nós não temos esse privilégio de ter alguém para nos ajudar, né? Aí a responsabilidade ainda é muito maior, né? Que tem que administrar, tem que lavar, tem que passar, tem que cozinhar. Eu lembrei de uma história aqui, de um casal que se casou, né? E aí a gente estava conversando, eles estavam recém-casados, a gente conversando, ela virou para mim, a menina, virou para mim e falou assim, Cris, eu não sabia que era tão difícil lavar meia suja de terra. Gente, mas eu tô com meus dedos machucados de ficar lavando meia suja de terra. Eu falei, mas é nosso papel, cuidar, administrar a nossa casa, nosso lar, né? O marido, ele pode ajudar dentro de casa? Pode. Não tem nada na Bíblia que fala que o marido não deve ajudar, não deve auxiliar a mulher. Mas é muito interessante que parece que a gente tem o dom, sabe? Tem coisa que a gente tem o dom. O José, ele me ajuda muito em casa. Muito, muito. Me ajuda. Quando ele casou, ele não sabia fritar um ovo. Hoje ele cozinha melhor do que eu. Mas só que assim, a gente percebe que a coisa não... Eu já falei para ele assim, nossa, a casa não flui, a casa não anda quando eu não estou aqui. Porque o papel é meu, gente. De administrar ali, né? Às vezes ele fala assim, nossa, eu sou um pau mandado mesmo, né? Mas é porque assim, se a gente esperar, né, ter o expediente para fazer alguma coisa ali, né? O expediente no sentido assim, a iniciativa de... Às vezes eu peço a ele, amor, vai na padaria, compra pão. O que ele faz? Ele compra só o pão. Porque ele fez só o que eu pedi. Agora a mulher, né, se ela for na padaria comprar o pão, ela vai pensar que para acompanhar o pão, tem que levar o requeijão, é bom ter um leite, ou um suco, ou um café, ou, né, um acompanhamento, um presunto. Outra coisa, ela não vai levar só o pão. Ela vai pensar num monte de coisa. A mulher, ainda mais quando ela se torna mãe, então, eu tenho que ficar assim. Às vezes eu falo com ele assim, amor, os meninos jantaram? Não, você não falou que tinha que dar janta. Agora a mãe quando ela olha para os filhos, ela já está preocupada se ele jantou, se tomou banho, se tomou remédio. O cérebro da mãe é o tempo todo assim. Então a mulher, ela assimila isso, ela, né, é intuitivo, gente, é da gente.
O homem, ele é muito assim, é igual eu estou falando. O José, ele me ajuda demais em casa. Me auxilia demais. Nós dois trabalhamos fora, né? Então, ele me auxilia muito. Só que esse papel de coordenar tudo que tem que fazer, de ter que cuidar das crianças, esse papel quem faz sou eu. É eu que sou. Dentro do lar, administrar o lar ali. É meu. O papel de administradora do lar. Então, você mulher, você menina que está se preparando para o casamento, adolescente, quer se casar, você tem que se preparar para isso. Né? Você tem que se preparar. Né? Você tem que começar a aprender a cozinhar. Né, Lívia? Começar a aprender a cozinhar. Começar a cuidar da casa. Né? Como eu falei, quando a gente vai casar, em geral, por mais que às vezes a mãe cuidou da casa a vida inteira, você teve alguém lá na casa da sua mãe, um ajudante que fazia tudo, 90% dos casos você casa sem ter uma condição de ter alguém para te ajudar lá. Então, primeiramente, você tem que aprender essas funções aí de cuidar da sua casa, de cuidar do seu lar. Né? Como eu falei, vocês podem, né? O homem pode, né? Ajudar, auxiliar dentro de casa. Mas a parte de cuidar, de administrar, né? O que tem que comprar no mercado, né? Essa coisa da administração do lar é papel da mulher. Então, você também precisa entender, conhecer, aprender um pouco sobre isso. Né? Eu estou lá, final de semana, lavando roupa de menino, final de semana inteiro. Tem que fazer. Agora, um outro ponto que é importante a gente falar é a questão do julgo desigual. Tá? Entendendo, então, a gente precisa, né, entender os papéis aí de cada um. E a gente precisa também entender, a gente falou, primeira coisa que a gente falou aí, né, que noivado não é passo para aumentar a intimidade. Segunda coisa, entender os papéis de cada um dentro do relacionamento. E a terceira coisa é entender a importância, né, de não ter o julgo desigual. E aí eu trago uma história para vocês, que é a história de Sansão. Está lá, eu não vou ler também, mas está lá, quem quiser anotar, quiser ler depois, está lá em Juízes 13, do 13 ao capítulo 13, 16, vai narrar, contar toda a história de Sansão. Né? Capítulo 13, a história do nascimento dele. Capítulo 14 e 15, vai contar a história dele, que ele se relacionou com uma mulher filisteia. E lá ainda fala claramente que os pais não estavam de acordo com esse relacionamento. E por causa desse relacionamento, ele insistiu nesse relacionamento, ele criou uma briga muito grande com os filisteus. Por conta de várias coisas que ele fez lá, ele criou um enigma que os filisteus tinham que decifrar, e aí os filisteus não decifravam. E aí eles ameaçaram a esposa de Sansão. Aí a esposa de Sansão insistiu com ele até que ele contasse o enigma para ela. Aí ela contou para os filisteus desvendaram o enigma, ele ficou bravo, foi lá, matou um monte de filisteu. Aí depois os filisteus ficaram bravos com ele e criou todo um problema, toda uma situação, toda uma briga com os filisteus. E aí, ele não satisfeito com isso, né? Porque toda essa briga aí culminou, os filisteus ficaram com raiva, mataram a mulher dele, tudo mais. Aí vem a história famosa de Sansão e Dalila. Ele não satisfeito com essa história trágica, ele vai lá e se apaixona por outra mulher filisteia, que é Dalila. E ele se apaixona por ela também. E aí também aí a Bíblia nesse momento ela nem fala que os pais não aprovaram o relacionamento. Porque, né, eu acho que os pais já tinham desistido, né? Porque lá atrás os pais a Bíblia fala que os pais não eram a favor daquele relacionamento. E que ele insistiu naquele relacionamento. Aí agora, com a Dalila, nem fala, nem comenta o que os pais pensavam a respeito. Mas ele foi lá e se casou com Dalila. E aí a gente conhece, né, bem a história. E aí ela era uma filisteia. Os filisteus queriam que ela descobrisse o segredo de Sansão. Ela insistiu tanto até que um dia ele contou para ela o segredo da força dele, que ele era muito forte. O segredo da força dele estava no cabelo. Então, os filisteus foram lá e cortaram o cabelo dele. Ele não aprendeu a lição com a outra, que ele também contou. Ela traiu ele também, gerou uma confusão. Agora, de novo, com a Dalila, ele vai lá e conta o segredo da força dele. E aí, os filisteus vêm. não gostavam dele, ele já tinha feito matado muito filisteu. Então,
ele pega e eles cortam o cabelo dele, furam os olhos de Sansão e levam ele preso, escravo. E aí lá, ele fica, né, muito tempo escravo. E aí um dia o cabelo dele começa a crescer novamente, os filisteus não percebem, e um dia ele foi lá e derrubou as pilastras, ele recuperou a força, empurrou as pilastras do templo e matou muitos filisteus também, novamente. E morreu junto. Então é uma história trágica, é uma história triste, de alguém que foi escolhido para ser nazireu. O que é nazireu? Alguém que é separado por Deus ali, e que tinha que cumprir alguns ritos, para poder, né, ser separado mesmo. Ele não podia fazer algumas coisas, ele não podia tocar em defunto. Tinha várias coisas que o nazireu ele não podia fazer. Então, e aí Sansão ele faz esse monte de coisa. Inclusive se casa com alguém que não comunga da mesma fé que ele. E ele casou 2 vezes com 2 mulheres que não comungavam da fé dele. E a vida dele foi uma catástrofe. Uma catástrofe. Alguém que tinha tudo para dar certo foi uma catástrofe. Por quê? Porque se envolveu com alguém que não comungava da fé dele. E o primeiro erro foi lá atrás, quando ele não ouviu os pais dele. Gente, é muito importante a gente ouvir os pais. Quando eu ouvi a palavra da Lívia, ela contando que no início os pais dela ficaram meio preocupados, né, com ela e o Lucas, né, mas qual que foi a postura deles? Orar. Eles oraram para que Deus desse entendimento, mostrasse para os pais dela que o Lucas era uma boa pessoa. E aí Deus foi dando esse entendimento e os pais passaram a aceitar o relacionamento deles. Não foi algo imposto, foi buscado em oração. Então, o que acontece? Primeira coisa, quando os pais de vocês falam, olha, eu acho que essa pessoa não é para você. Se você tem tanta convicção, tanta certeza em Deus de que o seu papel não é afrontar os seus pais. O seu papel é buscar em oração a resposta para que Deus venha dar revelação e entendimento para os seus pais, que é de Deus. Mas se essa resposta não vem, pode ser que seus pais, né, estejam com razão. E normalmente, na grande maioria dos casos, quando a resposta não vem, tem muita chance que seus pais estejam corretos. Sabe por quê? Porque muitas das vezes a gente está tão cego pelo amor, pela paixão, que a gente não vê o que nossos pais estão vendo. No caso de Sansão, se ele tivesse ouvido os pais dele, poderia ter evitado muita tragédia, muita coisa. Depois, se vocês puderem ler os capítulos 13, 14, 15 de Juízes, lá vai contar. É muita tragédia, por conta de 2 casamentos errados. 2 casamentos fora da vontade de Deus. Então, é importante. Primeira coisa, a gente ouvir os pais. Muito importante. Estar sobre a bênção dos seus pais. Extremamente importante. E extremamente importante você também, a questão do julgo desigual. Bom, Cris, mas nós somos crentes, mas assim, nós somos de igreja diferente. Eu sou da Batista e ele é da Assembleia. Mas o Josiel, quando a gente se conheceu, ele era da Assembleia e eu era da igreja de Viçosa. A gente fala igreja de Viçosa, falam igreja local. Eles usam muito essa ideia da Bíblia que fala igreja em Éfeso, igreja em Corinto. Aí tem aqui igreja em Viçosa, igreja em Manhuaçu, eu era dessa igreja. E ali quando a gente começou a conversar, a gente ficou conversando um tempo. Quando a gente decidiu assumir o namoro, eu tinha consciência de que eu não poderia continuar lá. E que eu não poderia tirá-lo da Assembleia. Porque, na época, Josiel, a família dele são muitos pastores. O avô fundou a Assembleia de Deus. O pai, pastor. Tio, pastor. Tios, tudo pastores da Assembleia de Deus. Então, eu tinha entendimento que, se o nosso relacionamento fosse se tornar algo sério, eu deveria ir para a Assembleia de Deus, porque eu estaria arrumando um problema muito grande com a família dele se eu não fosse para lá. Imagina, eu vou lá e tiro ele da Assembleia de Deus, né, que tem todo, né, ali, família toda de pastores
da Assembleia de Deus. Então eu tinha esse entendimento que eu deveria ir para lá. Então quando eu entendi que o nosso relacionamento era algo sério, eu fui para lá. Por quê? Mas vocês estavam servindo a Deus, né? Evangélico, cristãos, todos dois. Por que cada um podia ficar na sua igreja? Por vários motivos. Nós somos uma família. Quando você constitui uma família, você tem que estar junto, andar junto. Né? A gente fala a mesma língua, a mesma coisa. A gente tem que andar junto. Como você cria filhos com cada um indo para uma? A bagunça que você arruma na cabeça do seu filho quando você vai... eu vou para uma igreja, eu vou para outra. O seu filho um dia está numa igreja, outro dia está numa outra. Não cria identidade em nenhuma igreja. Para ele tanto faz, daqui a pouco ele não quer estar em nenhuma. Então é importante a gente, biblicamente falando aqui, eu trouxe um exemplo de uma catástrofe. Né? A vida de Sansão para mim foi uma catástrofe. Eu reli a história esses dias e falei, gente, o cara não aprende. Ele errou uma vez do mesmo jeito, ele vai lá e erra do mesmo jeito. Vai lá e faz a mesma coisa. Porque só eram pessoas que não comungavam das mesmas crenças, da mesma fé. Ia ter conflito? Claro que vai ter conflito, gente. Claro. Então você precisa, é importante vocês escolherem onde vocês querem congregar, onde vocês querem servir a Deus e estarem juntos. A questão do jugo desigual, isso não pode acontecer. Outra coisa também importante, já estou tentando caminhar para o final, comunicação e resolução de conflitos. No noivado, vocês precisam, mais do que nunca, conversar bastante, estabelecer, né, o que um gosta, o que o outro não gosta. Eu não sei se eu posso contar uma história, que eu não vou contar o nome do santo, não. Gostaria de compartilhar, mas eu não vou contar só a história. Um casal, eles se casaram, e a menina falou assim, olha, eu não gosto de gato. Não pode ter gato no casamento. Aí o rapaz, ok, nós não vamos ter gato. Eles se casaram. Aí outro dia a gente estava conversando e ele falou assim, eu gostaria muito de ter um gato, mas nós combinamos lá atrás, quando a gente estava noivo, nós combinamos que eu não poderia ter o gato. Então eu não vou ter o gato. Eu achei legal, achei bacana. Porque conversaram lá atrás, foi estabelecido lá atrás, no noivado. Né? Porque tem muita gente que casa e pensa assim, quando eu casar eu mudo ele, depois do casamento eu faço. Isso não é uma postura correta, legal da sua parte. O correto é vocês conversarem. O que um gosta, o que o outro não gosta. Outra coisa também importante, eu já vi gente falar assim, eu não quero ter filho no casamento. E o outro quer muito. E aí eles casam. Aí vai lá e casa, e aí na hora do casamento assim, ele não quer, mas vou dar um jeito, vou ter. Na hora que tiver, não tem jeito. Vai gerar conflito. Porque, né? Tudo. É bom você conversar bastante, conhecer. É claro que você não conhece tudo antes de casar. Mas é o momento de você conversar bastante, falar o que gosta, o que não gosta. Né? É muito importante vocês estabelecerem os limites aí. O que um quer, o que o outro não quer. Eu quero ter cachorro, eu não quero. Bom, então vamos chegar num acordo. Alguém vai ter que ceder em alguma coisa para chegar num acordo. Então é muito importante. Porque quando você chega no casamento, esses conflitos vão acontecer. Quem está recém-casado aí sabe que por mais que você se prepare, converse, chega no casamento, tem um momento de você alguém tem que ceder alguma coisa. Então, já é bom você aprender isso, já que você está no noivado, é você aprender a estabelecer esses limites. E outra coisa é importante também, propósito alinhado. Por que a questão do propósito alinhado, ela é extremamente importante? Por que ela é extremamente importante? Bom, quando você é jovem, existem alguns chamados na sua vida. Existem promessas na sua vida desde pequeno. Desde pequeno existem alguns chamados na sua vida. Que o seu companheiro ou companheira, vocês têm que compartilhar. Se existem alguns chamados na sua vida, é importante vocês compartilhar um com o outro. Por exemplo, o meu noivo, ele tem chamado para ser pastor.
Só que eu não tenho vocação nenhuma para ser esposa de pastor. O pastor sofre muito, nossa Deus. Eu não tenho chamado para isso. Bom, se você não tem chamado para isso, ou você abre o seu coração para isso, ou você, então, muda, né? Muda aí, porque, né? Não segue adiante com esse relacionamento. Porque se existe um chamado na vida do seu noivo para ser pastor, que é o exemplo que eu estou dando, ele vai ser pastor. E você, não querendo isso, você só vai dificultar a vida dele. Então, os propósitos devem ser alinhados. Porque quando você se casa, você se torna uma só carne. Realmente você vai se tornando uma só carne, uma só vida. É interessante como é que, na medida que os anos vão passando, como que vocês vão se tornando parecidos um com o outro. Na maneira de pensar, na maneira de agir, na maneira de falar. Vocês vão realmente se tornando uma só pessoa. Porque quando o propósito está alinhado, vocês vão conversando, falando a mesma língua, a mesma coisa, vivendo as mesmas coisas, os mesmos propósitos. Então, o propósito alinhado é muito importante. Outro exemplo. Eu tenho chamada desde criança... Não eu, tá? É um exemplo. Eu tenho chamado desde criança para ser missionária, ir para a África, ir para as nações, ser missionária. E aí você arruma um noivo, que ele não tem chamado nenhum para missão. Nenhum. E aí, como é que vai fazer? Você se casa e aí você vai cumprir o seu chamado lá na África, seu marido vai ficar aqui? Porque ele não tem chamado, ele não quis ir com você, aí você vai viver lá na África e ele vai viver aqui? Tá certo isso? Não tá certo isso. Não tá. Deus, ele nos chamou para viver juntos. É claro que, eu tenho chamado para fazer missão, eu vou lá para o Nordeste, né? Igual tem o pessoal de Patinga, caravana que vai, fica lá 15 dias e volta. Ok, tudo bem. Mas esse chamado lá, né? Que você vai para fora, para outro país, viver da sua vida para a missão, os dois têm que estar juntos nisso. Tem que ser algo alinhado. Né? Então, a gente tem que o propósito, a gente tem que alinhar o nosso propósito. Isso tem que ser conversado também no noivado, para que não haja divergências nisso, que um não atrapalhe o outro na caminhada cristã. Existem propósitos na nossa vida, chamados na nossa vida, e a gente não pode ser pedra de tropeço na vida do nosso cônjuge aí. Pelo contrário, a gente está ali para ajudar, para incentivar, para empurrar, vamos juntos, estou com você. Então é muito importante a gente alinhar propósitos. É extremamente, para mim, eu acho que é o mais importante de todos aí. Tudo que a gente falou aqui, tudo é importante. Mas para mim ainda é o mais importante a gente alinhar propósitos. Né? Ter tudo junto ali. Caminhar juntos. Quando eles me perguntam assim, Cris, eu não sei se meu relacionamento é de Deus. Como que você vai saber se seu relacionamento é de Deus? Bom, para mim, Cristiano, eu acredito o seguinte. Lívia também falou muito isso, né? Não é todo mundo, pode até acontecer de Deus falar que é de Deus e tudo mais. Mas para mim, na grande maioria dos casos, né? O que vai acontecer é o seguinte. São duas pessoas que se gostam e que têm o mesmo propósito, caminham na mesma direção. Sempre caminhando em direção a Deus, a Cristo. Quando você tem duas pessoas que estão alinhadas no mesmo propósito, caminhando em direção a Cristo, Deus, ele se agrada e é claro que vai dar certo. Deus vai abençoar. Quando a gente tem isso no nosso coração, de constituir uma família para Ele, caminhar em direção a Ele, sempre. Dificuldades vai ter, claro, todo mundo tem. Todo mundo passa por dificuldade. Mas quando vocês dois têm o mesmo propósito de caminhar na mesma direção, que é Cristo, sempre alinhados no mesmo propósito, é claro que vai dar certo. E é claro que Deus vai abençoar. Não precisa vir um profeta colocar a mão na sua cabeça e falar assim, olha, eis que te digo, minha serva, esse é a pessoa que Deus preparou para você. Não precisa disso. Quando vocês caminham na mesma direção, comungam da mesma fé, caminham em direção a Cristo, entendem a questão de alinhar os propósitos, eu creio que sim, que Deus está nesse relacionamento. Amém? Lá em Eclesiastes, capítulo 4, versículo 12, eu amo esse versículo. Vou ler com vocês. Eclesiastes, capítulo 4, versículo 12.
Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Eu trouxe um barbante aqui, eu quero fazer uma ilustração com vocês. Alguém me ajuda aqui com o microfone? Você me ajuda, Lu? Ó, vou mostrar, eu quero ilustrar esse versículo para vocês aqui. Tá vendo aqui um barbante? Um barbante. Vou fazer força aqui com ele. Arrebentei muito fácil, né? Agora vamos... Só um minuto. Tá vendo 2 barbantes? Vou colocar 2 aqui, ó. Fiz um pouco, foi um pouco mais difícil, mas arrebentei, correto? Agora vamos fazer com 3. Três, tá? Ó, 3 cordas. Ok? Quer tentar? Mas não, gente. Aqui, né? Um cordão de 3 dobras dificilmente se rompe. E o que é isso num relacionamento? Você, seu parceiro e Deus. Vou ler de novo. Capítulo 4, versículo 12. Um homem sozinho pode ser vencido. O barbante arrebentou fácil. Gente, tô com minha mão até doendo, tá? Até que meio que cortou aqui, não arrebentou. Mas 2 conseguem defender-se. 2. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Realmente não. Minha mão aqui, ó. Até meio que cortou meu dedo, mas não arrebentou. O que é isso no relacionamento? Quando Deus está junto com vocês, pode vir a dificuldade que vier. Pode vir a tempestade que vier. Quando Deus está junto com vocês, vocês vão superar aquilo. Vocês vão vencer aquela dificuldade. Então, o mais importante no relacionamento é Deus estarem junto com vocês. Por isso que é importante você guardar tudo aquilo que a Bíblia ensina. Porque Deus tem uma alegria imensa em ver famílias na presença dele. E o que o diabo mais tenta fazer é destruir as famílias, deturpar o sexo, porque o que mais alegra o coração de Deus é ver famílias servindo a ele. Então, irmãos, é muito importante a gente entender a importância de Deus no relacionamento, da gente seguir aquilo que ele ensina pra gente. Amém?